Existe uma cena que você provavelmente já viu e que, se parou para olhar com atenção, talvez tenha ficado com você. Um grupo de crianças sentadas lado a lado, cada uma com uma tela na mão ou no colo, nenhuma olhando para a outra, nenhuma falando, nenhuma rindo junto, o mesmo espaço, mundos completamente separados. Ou adultos numa mesa de jantar, numa sala de espera, num banco de praça, fisicamente juntos, completamente ausentes uns dos outros. Cada um no seu próprio mundo de luz azul e rolagem infinita. Essas cenas não são julgamento, são espelho. E espelhos desconfortáveis têm uma função: nos mostrar algo que, no dia a dia, é fácil demais não ver. Hoje, não estamos aqui para condenar a tecnologia. Estamos aqui para fazer uma pergunta que vale a pena fazer. O que estamos perdendo sem perceber? E o que podemos fazer a respeito? A brincadeira livre não é apenas entretenimento. Nunca foi. Quando uma criança brinca de faz de conta, de correr, de construir com blocos, de inventar regras com outras crianças, ela está desenvolvendo algo que nenhuma tela consegue oferecer da mesma forma: a capacidade de lidar com o mundo real, com a frustração quando a torre cai, com a negociação quando os amigos discordam, com a criatividade quando não há roteiro pronto, com o corpo que cansa, que cai, que levanta. A neurociência do desenvolvimento infantil é clara. O brincar livre ativa regiões do cérebro ligadas à regulação emocional, à empatia, à resolução de problemas e à criatividade. São exatamente as habilidades que o século XXI vai mais exigir e que se desenvolvem no quintal, na rua, no parque, na imaginação compartilhada, não numa tela. Isso não significa que toda tela é nociva. Significa que a tela que substitui o brincar cobra um preço. Um preço que não aparece imediatamente. Aparece aos poucos, na dificuldade de tolerar a frustração, na pouca intimidade com o próprio corpo, na dificuldade de criar sem estímulo externo. E há algo ainda mais silencioso nessa perda: o tédio. O tédio que tem má reputação, mas é no tédio que a criança aprende a criar. Quando cada momento de tédio é imediatamente preenchido por uma tela, essa habilidade raramente tem chance de se desenvolver. Seria fácil falar sobre as crianças e parar por aí. Mas o espelho é honesto. E ele nos mostra também. A diferença é que os adultos têm autonomia. E a autonomia, nesse caso, não tem nos protegido. Nos tornamos tão dependentes da estimulação constante das telas quanto qualquer criança. Só que com mais habilidade em racionalizar. Estou trabalhando, estou me informando, é só um minuto. Os neurocientistas chamam o que acontece no cérebro durante o uso de redes sociais de loop
de dopamina variável. O mesmo mecanismo que torna os jogos de azar viciantes. Não é fraqueza de caráter, é neurologia. E o que perdemos? Perdemos os momentos entre os momentos. Aquelas pausas que antes eram de descanso, de observação, de contato com o próprio pensamento, hoje são preenchidas. E o que era repouso virou mais estimulação. Não é nostalgia, é a observação simples de que a atenção é um recurso limitado e que para onde ela vai é o que nossa vida de fato se torna. Mas a tecnologia não é inevitável? O que podemos fazer de verdade? Sim, a tecnologia é parte da nossa realidade e vai continuar sendo. Não estamos falando de eliminar telas. Estamos falando de escolher quando e como as usamos, em vez de deixar que elas escolham por nós. Há uma diferença importante entre usar a tecnologia e ser usado por ela. Usar é quando você pega o telefone com uma intenção clara e depois o pousa. Ser usado é quando o telefone está sempre à mão, sempre disponível para interromper qualquer momento de quietude. O estoicismo, ele tem uma pergunta útil aqui. Isso está em meu poder? A existência da tecnologia não está. Como eu me relaciono com ela, está. Essa é a única arena onde vale a pena investir energia. Para as crianças, o que está em nosso poder é ainda mais direto, porque elas dependem dos adultos para criar o ambiente em que vivem. Não é sobre proibir telas, é sobre garantir que as telas não ocupem o espaço do brincar, do movimento, da conversa, da natureza. O budismo, ele fala em atenção plena como a prática de saber onde sua atenção está e escolher onde ela vai. A pergunta não é quanto tempo usei hoje, é quando usei estava presente nisso ou estava apenas preenchendo um vazio? Como recuperar a presença para nós e para as crianças? Vou dar práticas concretas, mas antes quero dizer, recuperar a presença não acontece de uma vez. É um processo. A primeira prática é criar zonas sem tela, não como punição, como proteção. A mesa de jantar, o quarto de dormir, a primeira hora da manhã, esses espaços, quando preservados, criam ilhas de presença real no dia. Para os adultos, são espaços de descanso neurológico. Para as crianças, são espaços onde a interação humana ainda é o centro. A segunda prática é substituir, não apenas restringir. Para as crianças, antes de tirar a tela, ofereça algo: tinta, barro, uma bola, um livro de papel, uma caminhada. O brincar livre precisa ser possibilitado, não apenas desejado. A terceira prática vem do taoísmo. Deixe o tédio acontecer, tanto o seu quanto o da criança. O desconforto inicial de não ter estimulação é real, mas é exatamente aí que começa a criatividade,
a introspecção, a conexão com o próprio interior. O Tao Te Ching diz que é no vazio que mora a utilidade. E a quarta prática, talvez a mais poderosa: esteja presente quando estiver com quem você ama, não dividido, não com um olho no telefone, presente. Isso não significa ser perfeito, significa fazer o esforço consciente de escolher a pessoa à sua frente como a coisa mais importante daquele momento. Você está vendo isso numa tela, eu estou ciente disso. E não há ironia aí, há um convite. A tecnologia, ela pode ser usada para trazer o essencial mais perto, ou para afastá-lo ainda mais. A diferença não está na tela, está na intenção com que você a usa e na consciência de quando pousá-la. As crianças que ainda brincam ao ar livre, que ainda se entediam, que ainda olham nos olhos uma da outra enquanto inventam um mundo, elas estão nos ensinando algo que esquecemos, que o essencial não precisa de sinal, não precisa de bateria, não precisa de atualização. O essencial precisa apenas de presença. Se este episódio fez você pensar sobre você, sobre as crianças ao seu redor, sobre os momentos que talvez estejam passando, então ele já cumpriu o que veio fazer. Compartilha com alguém que precisa lembrar disso. Até o próximo Essencial.